Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, iremos realizar nossa web aula da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público, ou CASP. A contabilidade é uma ciência social aplicada e a contabilidade voltada para o setor público, ela é um foco, ela é o campo de aplicação. Então, a contabilidade, por ser uma ciência, ela tem um objeto de estudo, que é o patrimônio. E a contabilidade voltada ao setor público, ela versa sobre o patrimônio público. Nossa web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Também é uma oportunidade para que aluno e professor possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas como é um plus, e a educação à distância prevê que o aluno tenha a autogestão do seu conhecimento, não cobraremos uma presença neste momento. Esta web aula está sendo gravada e vocês poderão assistir no ambiente virtual de aprendizagem. E em caso de dúvidas, vocês poderão enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Quando nós falamos de patrimônio público, né, de recursos, né, de receita pública, nós temos um importante instrumento de planejamento, que é o orçamento público. O orçamento público, que se configura numa lei, ele trará ali matéria orçamentária, ou seja, receitas e despesas que vocês irão executar no período de um exercício, ou seja, de 1º de janeiro de um determinado ano até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Agora vamos, verificar alguns conceitos e alguns critérios inerentes ao orçamento público, que é uma das peças mais importantes da administração pública. Então, o que é o orçamento público? Ele é um instrumento de gestão de maior relevância e também o mais antigo da administração pública. Por meio da execução orçamentária, ou seja, do controle orçamentário, ou seja, onde você vai ali acompanhando a receita, né? E vai soltando a despesa conforme essa receita vai entrando, é o que nós chamamos de equilíbrio orçamentário. Essa execução orçamentária ela vai permitir com que o gestor, tenha condições de tomar algumas decisões. Então, é muito importante, o gestor público acompanhar o seu orçamento. Em casos de, né, falta de receita, vocês poderão contingenciar, né? O gestor pode tomar a decisão de contingenciar esse orçamento, né? E se estiver, assim, com uma receita entrando a maior do que aquilo que foi prevista, vocês poderão, realizar novas ações e suplementar esse orçamento. No princípio, o orçamento ele era utilizado para organizar os recursos financeiros, contudo, não existia um planejamento atrelado a ele. Então, ele expressava num determinado período o programa do governo, a atuação do governo, discriminando ali receitas e despesas. Na prática, também ele opera como uma ferramenta de planejamento, e isso foi conquistado a partir da Constituição de 1988, que trouxe a matéria orçamentária atrelada a planejamento, né? Então, uma ferramenta de planejamento de curto prazo e apresenta algumas informações utilizadas em análise macroeconômica, porque a função do orçamento ele também tem função, de poder modificar a economia de um país, de um estado ou de um município, tá? Então, algumas decisões que você realiza através do orçamento, você pode ter funções de modificar a economia. Então, o orçamento público é uma lei, então como uma lei, ele é composto pelo orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das estatais, esse é o orçamento geral da União. Tem que ser compatível com as outras duas peças de planejamento, que é o PPA, ou Plano Plurianual, que é aquela peça macro que você vai estabelecer aí metas e objetivos para um período longo, um período de 4 anos, onde você vai ter ali de previsão os 3 últimos anos de um exercício, de um gestor, né? Então, e o primeiro ano do gestor que entrar depois, para que não haja quebra de ações.
E a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem uma função de prever metas e riscos fiscais e também orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Então, a Lei Orçamentária Anual, ou LOA, ela é a lei que estima a receita e fixa a despesa. Então, mantenham este conceito bem assim claro na mente de vocês. Então, quando se fala em lei orçamentária anual, eu vou estimar a receita e vou fixar a despesa. Então, para cada real de receita estimada, eu vou fixar o mesmo número de reais para a despesa fixada. E quando eu falo receita fixada, então eu vou distribuir isso em 12 meses. Eu não vou elaborar uma lei para execução durante um exercício financeiro, que vai de janeiro a dezembro, então eu vou fixar despesas em janeiro, despesas em fevereiro, despesas em março e assim por diante até dezembro. Por quê? Porque a receita ela é estimada e a receita ela vai entrando durante o exercício. Então, o equilíbrio orçamentário é quando eu acompanho a receita e eu vou executando a despesa conforme a receita vai entrando. Então, ele é uma lei que estima a receita e fixa a despesa e cujo projeto de lei é de iniciativa do Poder Executivo. Então, não é de competência de outros poderes. Então, o início da elaboração do projeto de lei é do Poder Executivo, que tem que ser encaminhado ao Congresso até 31 de agosto e devolvido para sanção presidencial até o fim da sessão legislativa. Por quê? Porque é o legislativo que vai, né, fazer a análise da proposta, poder propor modificações e melhorias e, no fim, autorizá-la. Tá? Então, quem é, é responsável pela elaboração da LOA ou da Lei Orçamentária Anual é o Poder Executivo, mas quem analisa, propõe melhorias e autoriza é o Poder Legislativo, que devolve na forma de lei. A Constituição Federal, ela teve um papel muito importante, essa de 88, porque ela trouxe matéria orçamentária atrelada a planejamento. Então, a sua existência está prevista constitucionalmente, né, a Lei Orçamentária Anual, materializada anualmente numa lei específica, mais uma vez, estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício. Por causa dessa característica, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas no orçamento. Então, é o que nós chamamos de matéria orçamentária. Tudo precisa ter previsão orçamentária. Ah, professor, então se eu precisar executar um determinado serviço ou adquirir um determinado bem, eu não poderei, porque ele não teve sua previsão orçamentária, eu poderei incluir essa matéria no orçamento durante a sua execução. Existem dispositivos legais para isto, desde que eu tenha sobra orçamentária ou eu tenha que falar o que eu vou deixar de fazer, né, em detrimento dessa nova despesa, ok? Então, o orçamento ele não é uma peça rígida, ele tem que ser uma peça flexível, e para isso existem mecanismos como os créditos adicionais para você poder modificar esse orçamento. E existem funções do orçamento, que são funções que vão modificar a economia. Então, as funções econômicas do Estado, ou seja, o papel do Estado na gestão das finanças públicas. E quais são essas funções do orçamento? Nós temos uma função alocativa, né, que é a promoção de ajustamento na alocação desses recursos. E o que eu quero dizer com isso? Né? Então, quer dizer que eu poderei despender um orçamento, né, para ações que podem influenciar na economia do mercado. Nós temos ainda as funções distributivas, que tem a promoção do ajustamento na distribuição de renda. Então, é quando eu utilizo o meu orçamento e, né, disponibilizo receitas para o ajustamento da distribuição da renda. E, por fim, a função estabilizadora, que vai ter uma grande importância no aspecto da estabilidade econômica. Quando nós falamos, então, em funções, né, do orçamento,
né, nós temos que pensar na seguinte forma: eu tenho que pensar em instrumentos que podem modificar, né, uma ação econômica ou, né, mudar um parâmetro que está sendo verificado, né, e eu posso, né, interferir nessa variável. Então, ela é uma variável externa, mas que o meu orçamento tem condições de inferir uma nova postura ou uma nova condição. Então, a função alocativa, ela corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado. Então, função alocativa, vocês sempre se remetam a mercado. Quando falhas no sistema econômico são detectadas, sem que o mercado consiga dar conta, o Estado tem a capacidade de alocar, disponibilizar recursos para corrigir distorções. Então, eu tenho ali um produto ou um serviço, né, de grande importância, né, para o município, para o estado, para um país, né, em que eu tenha condições de corrigir eventuais distorções que vão fazer com que esse mercado feche, né, o governo, ele detectando a existência, né, dessa condição, ele pode ali interferir. Um exemplo é quando o Estado detecta a existência de monopólios que causam um sobrepreço a um conjunto de consumidores. Então, monopólio, né, são poucas empresas, né, que dominam um produto ou serviço. Né? Então, quando o Estado ele identifica essa presença, ele pode, né, atuar para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade e tornar o monopólio público. Então, ele consegue atuar no mercado de modo, né, a fazer com que essa, né, concorrência desleal ela passe a ser, né, uma concorrência legal. Então, ele pode fazer isso por um determinado período ou assumir a própria atividade, como já foi falado. Então, função alocativa sempre está atrelada a mercado. Então, visa a promoção de ajustamento na alocação de recursos, né? É o Estado oferecendo determinados bens, recursos, serviços necessários e desejados para a sociedade. Por exemplo, né, incentivar certos setores concedendo anistia. Quando nós falamos em concessão de anistia, essas anistias elas são tributárias, então eu posso dar incentivos fiscais a determinados setores que estão apresentando algum risco, né, por um determinado período, para que esses setores possam voltar, né, a ter a sua liquidez, né, a sua segurança econômica. Claro que tudo isso é feito na forma da lei, né, e deve estar presente no anexo de metas e riscos fiscais, afinal de contas, eu estou, né, sim, incluindo, né, um setor no meu orçamento, ok? Função distributiva. Essa função refere-se à capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizar em setores mais necessitados. Então, é quando eu tenho um aspecto, né, social, de distribuição de renda. Quando a função alocativa, ela tinha um olhar para mercado, né, que também não deixa de ser uma função de renda, pois o mercado, ele, se ele estiver, né, com seu ciclo de vida, né, bom, com a liquidez boa, ele vai produzir empregos e empregando pessoas, né, você tira ela, né, da vulnerabilidade social. Mas a função distributiva, ela é uma função em que o Estado realiza a organização da distribuição de renda resultante dos fatores de produção, capital, terra, trabalho e da venda de serviços desses fatores no mercado. Na prática, é o governo se utilizando do orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar resolver problemas sociais econômicos. Então, a função distributiva, por exemplo, seria a concessão de bolsas, né? Bolsas, auxílios, né? Onde você tenta resolver problemas sociais e econômicos. Então, os instrumentos mais
utilizados são sistemas de tributos e transferências, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, uma função distributiva quando falamos do imposto de renda, né, onde, pela capacidade de tributar, nós ofertamos pessoas, né, passivas no que tange ao tributo e pagando mais, né, pelo que se ganha. Então, quanto maior a renda da pessoa, mais ela contribui para a sociedade, né? E na forma de transferências, como por exemplo, o Bolsa Família. Então, a função distributiva, ela visa o quê? O combate os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. Então, visa a promoção de ajustamento na distribuição de rendas. Então, função alocativa, distorções do próprio mercado. Função distributiva, o Estado ou o governo, ele, né, tenta corrigir problemas de aspectos sociais e econômicos, mas na própria pessoa. E por fim, nós temos a função estabilizadora, que seria, né, o relacionamento ao uso da política orçamentária com o objetivo de manter pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços. Então, aqui é uma função que está mais atrelada à economia mesmo em si. Então, essa política pode se manifestar diretamente através da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor privado. Tá? Então, você pode ter uma participação maior da administração pública, né, quando você, por meio dos gastos, né, de consumo e investimento, quando nós falamos em gasto de consumo e investimento, consumo nos referem e nos remetem às despesas correntes, que são aquelas despesas que a administração pública tem na manutenção da própria máquina pública, ou seja, aquelas despesas que eu tenho que manter: material de limpeza, serviços essenciais, material, né, de escritório, material, né, no caso de hospital, de enfermagem, medicamentos, ou seja, despesas correntes são aquelas despesas contínuas, né, que eu tenho que ter para manter aquele serviço que já está disposto. Já as despesas de investimento ou despesas de capital são aquelas despesas que a administração pública tem e que elas aumentam o patrimônio público, como aquisição de veículos, maquinário, equipamentos, dentre outros, imóveis. Então, seriam essas despesas. Mas também ela pode, né, dar redução na alíquota de impostos, de modo a fomentar a economia. Então, a função estabilizadora, nós podemos dizer que ela visa manter a estabilidade econômica. Então, função alocativa, né, distorcer problemas de mercado. Função distributivas, resolver problemas relacionados à distribuição de renda e economia, né? Função estabilizadora, como o próprio nome já diz, manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos. Então, nessa função, você não vai destinar o recurso, você vai destinar o quê? Concessões, né, na alíquota tributária, então reduzindo, ou você pode adquirir do próprio mercado. Então, combate ao desemprego, à inflação, ou seja, exemplos, pátios cheios nas fábricas de carro, então você diminui a alíquota, né, de cobrança dessas fábricas para que elas possam baixar os preços dos carros e assim, né, diminuir, né, esses pátios cheios. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade dos níveis de preço, tendo grande importância também essa função para a economia de um país. Então, só para que vocês percebam a importância da nossa aula de hoje, eu trouxe algumas questões
que tratam da matéria e que caíram em concursos e provas. Então, nós temos uma questão aqui da FGV, 2014, uma intervenção do governo sobre o crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo e investimento por meio de controle de gastos públicos, do nível de crédito, nível de tributação relaciona-se o quê? Então, lembra-se que eu falei que existe uma função que não ela tem a incidência de recursos, né? Ela não faz a transferência de recursos, ela ou por meio de gastos ou por meio da alíquota, ela consegue estabilizar a economia do país. Então, quando nós falamos em estabilizar, nós temos aqui a função estabilizadora. Ela não tem a utilização de recursos, né, na correção dessas intercorrências, mas eles podem fomentar por meio do crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo e investimento, ou por meio de controle de gastos públicos, bem como, né, da diminuição de alíquotas, né, do nível de tributação. Então, função estabilizadora. Se você acertou, dá um joinha. Outra questão, né, uma questão da FUNCAP 2014. No âmbito das finanças públicas, há uma classificação de funções econômicas do Estado conhecidas como função fiscal e função do orçamento, que manifestam a ação estatal da economia. A função econômica, né, que o Estado aciona para resolver problemas de ofertas de bem pública, né, geralmente essa função de. Então, nós temos aqui. Então, você começa aí a perceber algumas palavras-chave, né? Função econômica que o Estado aciona para tentar resolver problemas de ofertas de bens públicos. Então, essa é uma função alocativa, né? Onde ele tem ali uma participação na economia, né? Por meio das finanças públicas, tentando resolver problemas de ofertas de bens públicos. E, por fim, nós temos uma questão da CESP de 2016, a função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras, e com isso corrigir falhas no mercado, é denominada de função, olha lá, posição de pessoas em detrimento de outras. Quando nós falamos em posição de pessoas, nós estamos pensando o quê? Em distribuição de renda, né, em pessoas em condições sociais inferiores a outras. Então, essa seria uma função distributiva, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que essa web seja de grande valia para vocês. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, né, que eu procuro responder o mais breve possível. Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima.